E aí, moçada, tudo bem? Aqui é o professor Lucas de Matemática. Vou fazer a correção do PET Matemática no ano, terceira semana. Então, vamos lá. Primeira questão. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil quilômetros. A tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias em unidade astronômica entre a Terra e Marte. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com essa velocidade? Então, lembrando que uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros. Então, primeiro aqui vamos ver a tabela, né? Vem datando de 14 de abril de 2004 até 12 de maio de 2031. E dentro dessa tabela nós vamos selecionar qual é a maior e a menor. Então, podemos observar que 31 de julho de 2018, 0,38 unidade área, e essa é a menor. A maior fica 20 de fevereiro ainda de 2027 com 0,67. Então nós vamos pegar esses dois como referência. Então vamos lá. A menor distância é 0,38 unidades astronômicas. Então, convertendo em quilômetros, eu vou pegar 0,38 e multiplicar por 150 milhões. Então, vou encontrar nessa multiplicação um produto de 57 milhões de quilômetros. Da maior distância, que é 0,67 unidades astronômicas, convertendo para quilômetros, eu tenho 100 milhões, 100 bilhões, né? 100 milhões e 500 mil quilômetros, né? Muita coisa. Agora, fala o seguinte, a NASA não quer construir uma nave que equivale a até 30% da velocidade da luz? Então, nós vamos calcular. Então, vamos imaginar que a nossa nave tenha os 30%. Então, nós vamos fazer 30% de 300 mil, que é a mesma coisa de 30 por 100 vezes 300 mil, que é igual a 0,30 vezes 300 mil, que é igual a 90 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. Então, isso aí que a gente está trabalhando é a velocidade. Então, para se calcular o tempo, vamos utilizar o conceito de proporção. Então, o que é a ideia de proporção? Eu tenho duas razões que, quando multiplicadas cruzadas, dão o mesmo resultado. Então, eu tenho que 90 mil quilômetros sobre um segundo está para 50 mil sobre x segundos. Vamos multiplicar agora, multiplicamos cruzado. Então, vamos multiplicar, né? X, então multiplicando cruzado, vai ficar x sobre 1, que é o próprio x, que é igual a 57 milhões dividido por 90 mil. Efetuando essa divisão, nós vamos encontrar aproximadamente 633 segundos. Convertendo em minutos, então vai ficar o x entre 10 a 11 minutos. Então o x está entre 10 e 11. Então, olha, na menor distância, essa nave vai gastar de 10 a 11 minutos, né? Uma distância rápida mesmo, né? Pouco tempo. Agora, em relação à maior distância, vamos ver o tempo. Mesma coisa, 90 mil quilômetros por um segundo é igual a 100 milhões e 500 mil por y segundos. Multiplicando cruzado, eu vou encontrar y igual a 100 milhões e 500 mil dividido por 90 mil, que eu vou também determinar um valor aproximado de 1117, convertendo em minutos, ou seja, então na maior distância, a nave vai gastar entre 18 e 19 minutos, né, para chegar da Terra a Marte, né, bem rapidinho também. Atividade 2. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um molde de substância, e o seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência. Escreva esse número em forma decimal. Então, nós vamos agora descrever todos os zeros. Então, 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência é igual a 6,02 vezes 1 acompanhado de 23 zeros, né? Que é igual a 602 acompanhados de 21 zeros. Então, aqui é na casa, aqui, ó, unidades, milhar, milhões, bilhões,
trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões. Então, 602 sextilhões, que é a ideia da forma decimal do mol, né? do valor da constante de Avogadro. Atividade 3, retirada do Enem de 2015. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então, olha, eu vou transformar ou vou reescrever esse 4,129 milhões de toneladas em notação científica. Então, o que eu tenho que saber aqui? São dois termos que vão me nortear. Milhões é 1 acompanhado de 6 zeros e toneladas são 1000 quilos, que são 1 acompanhado de 3 zeros. Então, 4,129 milhões de toneladas é igual a 4,129 vezes 1 milhão vezes 1000. Aí fica fácil, basta contar a quantidade de zeros que eu tenho. Então fica 4,129 vezes 10 elevado à nona potência. Resposta correta, letra C. Então, bem tranquila. Vamos para a questão 4. Enem de 2017. Olha, uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é... Lembrando que, notação científica, o termo que vem antes da potência de 10, o primeiro termo, ele tem que ser compreendido entre. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Eu observo que 43 é maior que 10. Então, basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, ficando em 4,318 vezes 10 elevado à primeira potência. Então, nesse caso, letra B. Quinta e última questão. Enem de 2017. Olha, medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessário a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, utilizada para descrever, por exemplo, distância entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dado por 1,496 vezes 10 elevado ao quadrado milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metros equivale a... Então, aqui de novo, nós vamos só basta entender o que o que está sendo pedido. Então, se são milhões de quilômetros e está pedindo em metro, 1 milhão equivale a 1 acompanhado de 6 zeros. E 1 metro e 1 quilômetro é 1 acompanhado de 3 zeros. Então, basta multiplicar todo mundo. Então, nós vamos fazer 1,496 vezes 10 ao quadrado de milhões de quilômetros é 1,496 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado à sexta potência vezes 10 elevado ao cubo. Somando todos os expoentes da base 10, nós temos 1,496 vezes 10 elevado à 11ª potência. Letra A. Então, espero ter ajudado. Bons estudos!